Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do UseCast, o podcast oficial do Vestibulando, né? E pessoal, só para colocar aqui para vocês, esse podcast ele tem o principal patrocínio do Grupo Use, tá certo? Hoje eu tô aqui, Gabriel Rocha, sou CEO do Use Cursos e CEO do Grupo Use também, e tô aqui com Bianca Fialho, médica pesquisadora em neurofarmacologia, professora de redação do Use Cursos e Preparatório e o rosto bonito desse podcast. Queria eu. Tem você aqui. Olá, pessoal. Hoje um tema muito especial para a gente recomeçar esse podcast nesse ano 2024. Falar um pouquinho sobre leitura, né? Será que é um hábito? Será que é uma rotina? O que é que você acha, Gabriel? Olha, a gente vai falar sobre coisas muito boas hoje e isso só é possível por conta do nosso principal patrocinador, a Rádio Web VHV, primeira rádio aqui de Moreno. Então não se esqueçam, tá certo? A gente vai deixar na descrição dos nossos vídeos, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você acessar as redes sociais da Rádio Web VHV. Vai lá e confere, eles têm programa ao vivo, 24 horas o tempo todo para vocês. Muita informação boa, como a gente desse lado. Falando do nosso tema de hoje, pessoal, primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Como é que está a sua leitura? Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que são os livros que mudaram a nossa vida. Não é isso, Bianca? Perfeito. Falando brevemente, assim, livro como um todo, e literatura e leitura, são assuntos que se confundem muito quando a gente fala até de redação. Para os alunos, livro está associado à leitura de maneira concomitante, como se eles não lessem todo dia. E hoje, talvez, os jovens leem muito mais do que antigamente, né? Através de rede social. Como é que a leitura tem um impacto diferente, né, no nosso cérebro quando se fala de leitura de livros, leitura de rede social, leitura cotidiana, associada até a informações obrigatórias da escola. Assim, sendo sincero, eu estou aqui presente mais no sentido de como é que se fala, corpo presente, né? Porque, sendo sincero para vocês, eu não sou o melhor leitor de todos os tempos. Mas toda vez que eu paro para ler, para estudar sobre algum livro, de fato, eu chego à conclusão que parece que todos os livros mudam vidas. Mas, para a gente começar, antes dos livros que de fato mudaram as nossas vidas e que vão mudar as vidas desses users que estão por aí espalhados, eu queria, Bianca, até por você, né, ter o estudo na neurofarmacologia, te perguntar como é que o hábito de leitura influencia positivamente na vida da galera. Lá vai o papo chato, assim, mas se eu explicar um pouquinho sobre como é que funciona a leitura de maneira geral. A leitura é um procedimento neurocientífico complexo. A gente não consegue entender muito bem como é que as pessoas criaram a leitura, afinal não é algo que está natural no nosso cérebro. O nosso cérebro foi feito para identificar coisas através dos sentidos, né? Audição, olfato, tato. Porém, a leitura ela mistura dois sentidos de uma maneira cognitiva e emocional. Enquanto a gente está utilizando a visão para fazer a decodificação de sinais e símbolos, eu estou fazendo a utilização do local de memória para me lembrar, me recordar de que aquele símbolo significa na audição, na escuta, e além disso, tentando muitas vezes transformar aquilo no meu próprio falar, né? Então, é uma mistura de tantas comunicações neurocerebrais que, sendo muito honesta, a gente brinca, né, na neurociência que seria impossível do ser humano ler. Não é uma configuração, é uma criação 100% humana. Né? E isso que é muito interessante na leitura, porque a gente acha que leitura está associada a livros, mas a gente também lê as pessoas em relação ao seu comportamento, a gente lê as situações sociais, a gente lê a nós mesmos, muitas vezes. Isso que você falou é bem importante, né? Porque assim, antes, né, eu não costumava ler tanto. E para mim era muito difícil também entender as questões dos sentimentos. Sejam os meus sentimentos ou sejam os sentimentos das outras pessoas. Isso que você falou, né? De conseguir ler as pessoas. E quando você vai lendo, claro, depende muito de qual livro você está lendo, né? Eu lembro que a gente teve uma conversa outra vez e eu debati muito até concordar contigo, que foi a questão do certos livros de romance, que geralmente adolescentes e crianças gostam de ler, né? Que são importantes, de fato, principalmente para estabelecer esse ritmo de leitura, né? Se acostumar com uma atividade mental, que é ler, né? Por isso que a gente cansa, às vezes, quando está lendo.
Mas eu lembro que a gente debateu a importância desses livros, de fato, para um aprendizado no sentido psicológico, um aprendizado no sentido da vivência daquele ser humano, das experiências que ele poderia ter, dessa leitura que ele pode fazer das outras pessoas. Então depende também de qual livro você está lendo. Mas, de fato, todo livro que, pelo menos eu gosto de ler, eu gosto de livros assim, mais no sentido de autoajuda, tá na moda, etc. Mas eu realmente gosto, me faz colocar no eixo. E livros assim, que possam até ser narrações, mas por trás tem uma perspectiva psicológica, né? O livro que estou lendo agora é justamente isso, né? Uma narração, mas que é uma criação de uma história, mas que se baseia na perspectiva psicológica. Então, eu acho que, de fato, dependendo do livro que você está lendo, ali ele vai te ajudar muito a entender o principal do ser humano. O principal do ser humano, na minha opinião, não é a ação que ele faz, não é como ele fez aquela ação, e sim o que o motivou a fazê-la. E eu acredito que no mundo de hoje a gente se afasta muito de entender as emoções porque a gente se afasta dos livros. E, de fato, se os livros nos fazem entender as emoções, está aí explicado. Acredito que as emoções, elas são a parte fundamental do ser humano. Acho que se desse uma nova ideia para o MEC, né, colocar uma cadeira nas escolas, eu acho que seria muito bom a inteligência emocional, partindo do pressuposto até do próprio livro. Isso. E o interessante da importância da leitura, né, a gente lê cotidianamente. Né? A gente lê coisas nas redes sociais, a gente lê, como eu falei, sentimentos, pensamentos. Mas a importância da leitura tem alguns fatores. O primeiro deles é que, normalmente, quando a gente está lendo, a gente precisa adequar a nossa velocidade cerebral à velocidade que a gente lê. E esse é um grande X hoje em dia, porque vivemos num mundo cheio de informações, cheio de ansiedade. E quando eu insiro uma pessoa que vive ansiosa em um momento onde ela precisa reduzir a velocidade neurocerebral dela, e não só reduzir a velocidade, mas conectar vários polos do cérebro dela, ela, além de se acalmar um pouco mais, reduzir essa ansiedade basal, essa quantidade de informações, normalmente ela também vai estar conseguindo trazer informações, por exemplo, do emocional ou da vivência dela para o que está escrito. É o que você está falando. Muitas vezes, acho que vocês aí de casa vão pensar em alguém específico, né? Mas, assim, isso é um cotidiano nossa vivência, que são as pessoas que têm ou algum tipo de analfabetização, ou são alfabetizadas mais funcionalmente, né? Elas só conseguem decodificar, ler. E o que acontece? Normalmente essas pessoas são pessoas que têm comunicações muito limitadas a frases simples, não quero, não, sai. Ela não consegue desenvolver ou ler os seus próprios sentimentos para tentar passar aquilo para o parceiro, passar aquilo para o filho, passar aquilo para a mãe. E aí são pessoas que têm dificuldade de entender os seus próprios sentimentos e normalmente são pessoas muito agressivas. Então, normalmente, quem tem menor nível de educação, a nível de ser incentivado à leitura e à compreensão, também responde com uma personalidade mais agressiva, mais geratora, porque ela não consegue nem ler que está sentindo e conseguir passar isso. Por isso que a leitura, ela contribui muito, ela faz com que o que eu estou visualizando, lendo, decodificando, passe pela minha realidade, eu analise isso com outras coisas de vida e consiga verbalizar. Né? Com certeza. Então, entendendo tudo isso, eu acho que seria muito bom, né, que todas as pessoas começassem a fazer uma reflexão nesse momento, partindo do que a gente vai falar agora, né? E aí, como é a sua história com livros, né? A gente conta muito, a gente conversa, né? Por exemplo, lançou um filme novo. Aí lança um filme, você vai assistir o filme, o que é que você quer fazer? Você quer falar sobre o filme. Então, por isso que é muito legal. Não é só assistir o filme, não é só assistir o último filme do Vingadores ou o mais legal do filme e o porquê você vai eu tô indo porque eu quero falar. Eu lembro que quando lançou o último filme do Vingadores, e de fato eu gosto muito da animação, né, do universo lá. Aí assim, quando lançou o último filme do Vingadores, tinha sessão, lançamento assim, meia-noite. E eu morava longe do shopping. Só que tinha alguns colegas meus que moravam perto do shopping. E essa galera foi de 1h da manhã assistir o filme. No outro dia estávamos todos nós reunidos no colégio e o maior desafio era não os fazê-lo falar
que de fato o pior tinha acontecido. O pior tinha acontecido. Então veja, é muito interessante você ir a um cinema ou assistir um filme, porque você pode falar sobre o filme. Mas por que também a gente não consegue fazer o contrário, ou fazer a mesma coisa, na verdade, para com um livro? E aí, Bianca, eu já te pergunto assim, como é que começa a sua história? Vou falar um pouquinho da minha também, mas como é que começa a sua história com a leitura? No geral, eu venho de origem de família muito pobre, mas a minha avó, que é uma pessoa que me criou psicologicamente, ela amava ler. Ela lia todo após o almoço, ela abria o livro e eu achava muito, muito massa. Tanto é que eu fui estimulada a ler Turma da Mônica, naquela época, gibizinho da Turma da Mônica, e ela comprava para mim quando a gente ia pra padaria, eu amava. E sempre fui estimulada a ler junto com ela, porque ela estava lendo e pensava, não, preciso estar lendo junto com ela aqui para acompanhar esse momento. Então, por causa da família, da realidade da minha avó, eu gostava muito de ler. E o primeiro livro, eu vou comentar sobre o primeiro livro que eu li, mas o primeiro livro que eu li, e que, sendo muito honesta, mudou muito a minha vida, foi justamente porque o meu pai, influenciado pela minha avó, eu nunca vivi muito com meu pai, mas a última vez que eu fui na casa dele, acho que eu tinha uns 10 anos, eu peguei um livro e aí com 13 anos eu decidi, não, agora eu vou ler. Depois de já ler o primeiro capítulo 10 vezes e sempre desistir, mas eu fiz, não, agora eu vou ler. E fui inspirada pela minha avó diretamente, mas esse livro mudou muito a minha vida, depois eu vou falar sobre ele, eu gosto muito. Bem assim, sobre a minha história com leitura é um pouco diferente da sua. De fato, como eu falei, eu não sou um leitor muito correto, né, no hábito de leitura. Mas, quando eu era criança, acabei não sendo muito estimulado a isso também. E eu lembro que, mais ou menos ali no final do meu ensino médio, aconteceram algumas mudanças na minha vida e uma das coisas que eu comecei a gostar muito foi a parte de investimentos, né, bolsa de valores, esse tipo de coisa. E aí eu lembro que eu comecei a escutar um podcast, que é aquele podcast do Primo Rico, né? Primo Cast, né? Que tem por aí. Acho que o pessoal daí também deve até, quem gosta de acompanhar esse tipo de gênero, deve gostar. Aí assim, fui acompanhando o podcast e aí fui lá, descendo no Spotify e vi o primeiro episódio. Como pragmático, eu tenho um toque com essas coisas, aí eu quis começar pelo começo, de fato. Aí foi o primeiro episódio que falava justamente sobre esse livro, que é o livro Mais Esperto que o Diabo. E aí era um podcast que explicava sobre esse livro, que dava teorias sobre esse livro, bem no começo do podcast mesmo deles. E eu sei que de primeiro eu já me apaixonei por toda a ideia. Por isso que eu falei, é uma narrativa, mas que por trás conta algo psicológico muito legal. E aí eu fiz, poxa, eu preciso ler esse livro. E aí eu fui atrás, comprei o livro. E após a leitura do livro, eu lembro que eu consegui estabelecer na minha vida muitos hábitos. Foi uma mudança de chave, de fato, depois de começar a ler esse livro. Foi muito bom. Qual foi o livro que mudou a tua vida? O primeiro, né? Que mudou assim a tua vida. Agora eu vou falar que só molesta, mas vamos lá. Vai lá. Quando... Eu vou perguntar também sobre Tudo certo, vamos lá. Eu fui criada numa realidade um pouco mais, assim, suada, digamos assim. Eu trabalhava desde os 8 anos como professorinha de reforço. Ia nas escolas dos meus amiguinhos, na casa deles, ia andar de bicicleta. Mas por conta da tua família ou... Por causa da minha família, por parte de mãe, né? Minha mãe não tinha muita grana. A minha avó era essa pessoa que eu tinha como criação psicológica, mas era no final de semana. E eu comecei a trabalhar desde cedo, eu tinha pouco tempo para leitura, pouco tempo para o estudo também, mas eu sempre fui muito rápida. E eu queria aprender as coisas justamente para ensinar. Então, acho que eu estudava do jeito muito certo, muito cedo. Percebi que meus amigos eram ruins em matemática e tal. Então, meu primeiro contato com livros de leitura foi assim. Eu tentei primeiro pegar livros de matemática mais avançados para estudar na frente dos meus amigos e quando chegasse a prova, eu dava aula para eles. E nesse processo, eu acabei... me envolvendo com um estilo dúbio. Na casa da minha avó, no final de semana, eu via estilos de leitura, mas andava com amigos que ficavam na rua, brincando, não sei o quê. Não tava nem aí pra leitura, muito... né? A galera do futebol. Eu tinha 8 anos e vamos jogar bola e chutar a cabeça de alguém. Aí, brincadeira. Não, na verdade é verdade mesmo. Desculpa. Bem, e em relação à semana, eu passava a semana muito tempo trabalhando e tal, então nunca tinha esse tempo para ler. Embora eu admirasse muito a minha avó quando ela fizesse isso.
Com o passar dos anos, quando eu fui chegando na minha adolescência, também continuei trabalhando. Comecei a trabalhar como auxiliar de empregada doméstica desde os 10, 11 anos. Minha mãe começou a trabalhar e eu ajudava ela, cuidava dos meus 2 irmãos. E acho que essa realidade me fez ser uma pessoa muito revoltada. Eu ficava muito revoltada com tudo, eu brigava na escola. Tem alguns episódios de diretoria, de cadeira Joana, etc. E eu não tinha esse perfil de aluna estudiosa. Eu me dava bem nas provas, justamente porque eu queria dar orgulho para minha avó, era ela que pagava a minha escola. Eu era bolsista, mas não 100%. E, assim, até mais ou menos essa fase eu tinha esse perfil. Menina brava, que jogava futebol, depois entrei pro judô. Então, eu era meio revoltada com a vida, porque eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e noite e me esforçava para o judô. Então, briga e esportes. Então, não tinha esse perfil de estudar, de ler. A gente tem a cultura, na verdade, de que pessoas que vão pelos esportes não gostam muito de estudar, não gostam muito de ler, né? Esse não é o perfil. E aí, com o namorico da época, eu estava, né? Negócio de, fulaninha gosta de fulaninho. Minha amiga acabou ficando com esse menino, fiquei triste. E acabei me excluindo desse grupo. Não tinha o que fazer no intervalo. E eu lembrei de um livro que eu tinha pego na casa do meu pai há muitos anos. Eu não via meu pai há uns 3, 4 anos. Aí eu lembrei e, assim, fiz, poxa, é um entretenimento para eu ter no horário do intervalo, já que eu não estou mais com aquele grupo de amigos. E aí fui e li o primeiro livro, que não tem nada a ver. Foi Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Então, assim, qual é o nome dessa menina? Bianca. Bianquinha. Como é o nome dela? Bianquinhazinha. Não, a menina que ficou com o teu colega. Não. Que é isso, exposição? Só diz o nome dela. Carol, muito obrigado. Partindo de você, agora, Bianca é médica, porque começou a ler um livro. Carol, muito obrigado, viu? O Brasil todo agradece você. Agradeço depois ao menininho também, mais de off. Mas bem, e aí o que acontece? Eu estava tão excluída naquela época, eu tinha vários amigos e todos ficou muito esquisita a situação. Para completar, eu estava tentando uma bolsa numa escola, estava me esforçando muito no judô, tinha passado para o Pernambucano, então tudo isso gerou um esquema que eu passei nessas coisas e esses colegas que eram do judô, que eram do futebol e tal, ficaram excluídos, rolou essa história também. Eu precisava de algo para fugir daquela realidade. E ler nos horários de intervalo me parecia muito ok, porque ninguém ia me questionar, ninguém ia me encher o saco, eu estaria lendo, então, ninguém enche o saco de quem está lendo, né? Algo formal e tal. E eu gostava muito daquela persona e utilizei. Mas eu me apaixonei pelo livro, Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Me apaixonei de uma maneira que, assim, eu li o primeiro livro e o segundo eu não consegui comprar. E quando vi o filme, fez como todas as pessoas que leem o livro primeiro e depois veem o filme. Nossa, que filme horrível. Pior que eu já tinha assistido o filme antes de ler o livro. Já tinha. Aí... Caramba, tenha coragem. Foi, mas li o livro, porque, na verdade, sendo muito honesta, eu não associei. Depois eu me liguei que era o livro. Pulei o 2, fui ler o 3. Eu lembro que eu li o 3 em 4 dias. Eu consegui comprar no sebo com a minha mãe. Tu é aquele menino daquele meme, né? Que a repórter chega assim e faz... Esse menino aqui é um menino muito inteligente, não sei o que, eu não lembro de fato como é que ela fala, mas depois ele consegue ler um livro em, sei lá, acho que quantas horas ela fala? Ela fala em 2 horas. Em 2 horas faz. Ele consegue ler um livro em 2 horas. Aí o menino abre um livro gigante assim, passa uns 10 segundos parado, assim, um silêncio constrangedor, e a repórter tipo assim, rindo, como toda repórter, aí rindo assim, esperando ele. Li que ele fala? Li e acabou. E aí, a abertura de The Office, né? Não, mas é sério, eu li muito rápido e, assim, eu comprava livro no sebo, eu conseguia outras alternativas. A minha avó, como falei, sempre me incentivou muito a ler, então nessa época minha avó ainda estava viva. E eu lembro que fechou uma biblioteca lá perto de casa e ela pegou vários livros. Aí nisso que eu me viciei, nossa, eu engoli todos os livros que ela pegou para mim, porque é caro, é uma situação cara, né, de manter. E isso mudou muito minha vida, porque primeiro eu comecei a vestir uma outra pessoa, né? Antes eu era a menina brava dos esportes, que brigava. E quando eu fui esse era o 9º ano, mais ou menos, quando eu fui pro primeiro ano do ensino médio, quando eu cheguei numa escola de um patamar financeiro diferente, eu já estava lendo Percy Jackson, todo mundo... Tinha umas menininhas que estavam lendo Percy Jackson também, e era aquele padrão de nerd, de CDF. Então, isso, a leitura me abriu porta para eu me enxergar num espaço que eu não me enxergava, que era a pessoa estudiosa, CDF, comportada, coisa que eu nunca fui no fundamental, e fez eu me aproximar das pessoas que tinham outros objetivos de vida. Tanto é que a primeira vez que eu ouvi falar sobre faculdade foi nesse grupo com essas colegas, porque acho que a primeira semana de aula do ensino médio eu nunca tinha ouvido falar sobre universidade. Aí elas falaram, então, vocês estão pensando em fazer o quê? Porque tem o SSA, né, e daqui a pouco as inscrições.
E assim, tanto é que eu não fiz ICCA, não tinha dinheiro, não me inscrevi. Mas mudou muito minha vida, porque me fez me sentir... nossa, eu posso me incluir nesse grupo. Agora essa persona eu posso vestir. Assim, uma coisa muito interessante que você falou, né? O sebo. Rapidinho, explica rápido o que é o sebo, né? Pronto. Para quem é de RMR, né? A gente tem uma rua lá no centro do Recife. Basicamente 2 ruas, uma de frente para a outra, próximo aos Correios, na verdade, na lateral dos Correios do centro do Recife, ali na Rua do Sol, que vende livros a R$5, R$10. Eu comprei meu material de preparação para vestibular lá, né? E eu descobri porque minha mãe bebia na Praça do Sebo, é bem famosa. Quem quiser também levar o seu amigo para um dia, uma noitada, compra um livro. Para ler. Depois você lê o livro junto com ele, tomando uma coca. Mas tem a loja e, assim, as pessoas são muito negociáveis, porque para elas os livros meio que cheios de graças. Então, poxa, eu não tenho 15 conto para dar, mas posso dar 5? Vai, relaxa. São comerciantes, né? Entendi. E tem em Jaboatão também agora, né? Chegou em Jaboatão também, ali no centro de Jaboatão, perto da praça. Tem um cara que comercializa um pouco mais caro, livros também. Existem outras iniciativas que existem online hoje de doe um livro. As pessoas tentam fazer tipo campanhas de fax e correios, que a pessoa vai doando livros e trocando. Tem o Kindle, né, que é uma alternativa, depois a gente pode conversar. Eu te perguntei justamente por isso, né? A primeira coisa, assim, pensando na cabeça do pessoal, eu acho que as pessoas primeiro pensam assim, mas eu não gosto de ler, já tentei, não gostei do livro, ou tentei, gostei do livro, mas cansei demais, ou não sei onde comprar, assim, são perspectivas, né? Porque geralmente as pessoas vão ver na livraria, né? Vão ao shopping, aí vai ter a livraria X, livraria Y, aí elas vão naquela livraria para ver o livro, aí vem um livrinho lá, tantas páginas, R$60. A pessoa, como assim R$60? Isso aqui é o meu lanche na escola do mês todo, né? E aí acaba não comprando. Quando tem alternativas realmente mais baratas, e o livro vai ser o mesmo, o conhecimento vai ser o mesmo, independente de onde ele for tirar, né? E o senhor? Como foi essa história do seu primeiro livro? Eu falei do meu, péssimo, Percy Jackson, entendeu? Vai ter que falar só referência chique. O meu é um livro do Napoleão Hill, né, que foi um grande pesquisador, um cara bem sucedido na área dele, e o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo, né? Assim, o livro mudou muito a minha cabeça, porque na época eu acho que eu estava muito desregrado, né? Eu acabei o ensino médio ali na pandemia, e como toda pandemia, me desregrou totalmente, né? Foram várias, né, que você viveu. E aí, quando eu li esse livro, né? Primeiro, como eu falei, né? Escutei pelo podcast e tal, eu comprei o livro e comecei a ler. No começo, não foi fácil. Eu sempre tive na cabeça assim, né? Eu preciso colocar algumas mini metas para conseguir fazer. Então, por exemplo, eu quero colocar 5 páginas por dia. Aí, eu lia 2 páginas, parecia que eu tinha corrido uma maratona, tava morrendo de sono. Aí já tava a fim de desistir, né? Aí fui interagindo com o livro. Eu acho que eu li até a metade do livro. Aí eu li a metade do livro. Aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que foi. E eu parei de ler o livro. Aí parei de ler o livro na metade. Aí beleza. Foi bom, foi legal, mas tinha parado. Aí acho que uns 2 meses depois, o livro estava lá de novo. Alguma coisa me inspirou aí. E aí eu peguei no livro de novo e recomecei a ler o livro. Aí eu li toda a parte inicial do livro e li a segunda parte do livro. Que, assim, sintetizando, não vou falar tudo, até porque é uma das minhas indicações para a galera procurar, buscar ler esse livro, porque é um livro muito importante, principalmente para o público que provavelmente está escutando a gente, que são estudantes que estão ali no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, talvez perto, acabou o ensino médio agora, ou quem está se preparando para algum tipo de vestibular, tipo de prova. Você precisa de uma coisa, precisa de várias coisas, na verdade, né? Mas uma das coisas que você precisa é acreditar em si mesmo e a disciplina. E esse livro ele traz muito bem como você consegue fazer isso, mentalizando e colocando na sua realidade. Mas é um livro que o Napoleão, né, que ele é um personagem também dentro desse livro, ele faz primeiro uma pesquisa para saber o porquê as pessoas são bem-sucedidas, o que é que as pessoas bem-sucedidas têm de diferente das pessoas que não são bem-sucedidas. Aí ele faz essa pesquisa, tal, encontra algumas respostas, e aí num quarto de hotel uma vez,
quem aparece para ele é o diabo. Que aí você pode interpretar sobre várias perspectivas quem é esse personagem. Se é ele falando para ele mesmo, se é a pesquisa dele, se é de fato o ser ali que é religioso, né? No sentido que advém da religião. Você pode interpretar de várias formas, isso não é o mais importante. O mais importante são as respostas que o mesmo diz. Porque, em tese, né, o diabo ele é uma figura maligna. E ele vai mostrando para o Napoleão, na verdade, dando respostas às perguntas. O Napoleão parece um filósofo, só questiona. E aí ele vai perguntando e o diabo vai respondendo tudo para ele sobre vários assuntos. Bebida alcoólica, cigarro, sexo, estudo, assim, vários tópicos que o Napoleão faz. Mal comparando, né? E já peço desculpa se é uma comparação meio errada, mas você estava estudando agora, né, um livro do Espiritismo e você me disse que o livro ele é assim, né? É o Kardec fazendo perguntas e obtendo respostas. A lógica do livro é a mesma. Claro que o assunto não é o mesmo, mas a lógica é a mesma. É um personagem fazendo perguntas e o outro dando respostas. E as respostas são muito impressionantes para pessoas que estão nessa faixa etária de idade ou que têm esse objetivo. Quem responde a pergunta é o diabo. O diabo responde para as perguntas do Napoleão. Isso. Entendi. E essa figura do diabo, só para a gente adentrar, ela representa a luxúria, o negativo, ou... Na verdade, o diabo ele se acha, na história, ele se acha mais importante do que Deus, que ele não chama de Deus, ele chama de outra coisa, não me recordo, mas ele se acha. E ele diz que basicamente, tipo, ele não faz nada. Existem algumas leis naturais que fazem com que as coisas aconteçam e que se aquela determinada pessoa estiver inclusa naquela lei, se ela fizer alguma coisa que esteja naquela regra, ela vai cair no pecado e vai acabar errando. É questão de... Aí ela vai errar e aí não se recupera e erra de novo. Né? É que nem o livro de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, ele acaba pautando isso numa perspectiva que ele diz o seguinte, né? Não o personagem principal, o outro, diz que quando você fica mal psicologicamente, né? Geralmente você emburrece. E aí eu acho que o diabo ele quer dizer justamente isso. É que, exemplo, aconteceu alguma coisa na sua vida que baixou a sua autoestima. Baixou a autoestima, obviamente, você precisa ali de uma perspectiva psicológica, um tratamento. Você precisa conversar, desabafar, etc. Você não pode guardar aquilo para si. Aí você não guarda isso para si. Aí é como se você entrasse numa linha cronológica agora de pessoas que sofrem algum trauma e não falam sobre a realidade delas e não buscam melhorar. E aí você permanece nessa linha e é como se no meio dessa linha tivessem outros vários erros que são inevitáveis. Então esse aí tá com a autoestima baixa, aí você tenta fazer, aí você tenta namorar com alguém, só que aquela pessoa diz um não pra você, aí você já se sente pior, aí sei lá, você vai tentar fazer outra coisa da sua vida, você já não confia mais em você mesmo, aí você tenta se preparar para alguma coisa, aí tem um Enem chegando, né? Vamos dar um exemplo aqui, a pessoa está agora, meio do ano, querendo se preparar para o Enem, aí aconteceu esse tipo de coisa com ela, aí chegou no meio do ano, essa pessoa que não acredita em si mesmo, que já passou por outras provas, né? Provas entre aspas, que ela não vai conseguir porque ela tentou ficar com alguém e não deu certo. Ela fala com as pessoas não entendem ela. Essa pessoa ela vai olhar para si mesma e, poxa, o Enem está chegando, vamos preparar? Não vou. Aí vem, entende? É algo como se fosse inevitável. Aí ela vai entrar em outro erro. Aí o diabo, ele meio que explica que ele basicamente, assim, ele não chama as pessoas para o erro. As pessoas fazem coisas, não consertam e basicamente elas entram nessa linha cronológica de erros. É basicamente isso. Foi o livro mais importante da sua vida? Com certeza. Foi o livro mais importante da minha vida. Posteriormente a ele, eu li A Revolução dos Bichos e 1984, de George Orwell. Também foram muito bons, mas muito mais por um conhecimento histórico, uma parada meio, né? Você entender um pouco sobre política, sobre história, né?
sobre questão midiática, controle da massa, essas coisas. Eu li outros, eu lembro que eu li O Pequeno Príncipe, foi muito importante também para mim entender, é um livro que parece ser infantil, mas parece ser infantil assim, né? É incrível, todo desenho, todo filme infantil, ele não é para criança. Todo filme infantil, Divertidamente, não é para criança. Procurando Nemo, não é para criança. Detona Ralph, não é para criança. Divertidamente 2 está tendo mais engajamento na rede social pelos velhos nós, né, do que para as crianças. Elas estão nem aí. E a gente, vai lançar. É isso aí, não é para criança. Não é para criança. E aí O Pequeno Príncipe também é muito bom, né, porque ele vai visitando vários planetas e vai aprendendo de fato. E o que eu acho interessante pautando rapidamente O Pequeno Príncipe, né, é a mente aberta, a liberdade que aquele ser humano ele tem de escutar e absorver a experiência do próximo. Porque hoje eu acho, né, e assim, isso é para todos nós, né? A gente vive numa sociedade hoje em que a gente prefere escutar todo mundo, acredito que muito mais pela lógica emocional. Então a gente prefere escutar a nossa mãe, prefere escutar o pai, prefere escutar o tio, a gente prefere escutar milhões de pessoas. Claro, se essas pessoas elas têm um porquê de serem escutadas, racional, massa. Mas vamos pegar um exemplo, né, do que a gente, como trabalhando na educação, a gente vivencia em sua maioria. A gente vê pessoas que têm dentro de casa pessoas que não tiveram ou não buscaram o mesmo futuro que esses alunos estão buscando. Então tem um menino se preparando ali para o Enem, e aí na casa dele tem o pai dele que trabalha com um certo tipo de coisa que ele não quer trabalhar. Não que o trabalho não seja digno, mas que ele não quer trabalhar. E aí é uma questão tão linda da matemática, né? Que assim, se os elementos são os mesmos, assim, muito difícil os resultados não ser diferentes. E aí o aluno ele prefere muitas vezes ali por uma questão mais emocional ou um certo tipo de pressão, escutar mais essas pessoas que estão em casa do que outras pessoas que tiveram resultados mais parecidos com o que ele quer. Veja, não são resultados melhores, mas são resultados mais parecidos com o que ele quer para a vida dele. Então, vou dar um exemplo para fechar. Você é médica. Então, se uma pessoa quer passar em medicina, vamos dizer, tem ela, tem você e tem, dá um exemplo, sei lá, a tia dela, que não fez medicina, que fez, sei lá, outro curso. Aí a tia dela diz, tu tem que fazer assim, 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 assim. E aí você chega para dizer, você tem que fazer desse jeito. É uma consequência muito tranquila entender que se ela escutar a tia dela, não significa que ela vai ser uma pessoa triste ou que não vai ter uma profissão boa. Ela não vai ter a mesma profissão talvez que ela queria. E se ela escutar você, ela tem mais possibilidades, porque você chegou lá. Então, é muito interessante ver O Pequeno Príncipe, ele passando por vários locais, questionando as pessoas. E isso é muito interessante, porque de fato, a gente não vem de fábrica sabendo de tudo. Então, é um ensinamento, acho que para quem é líder, é um ensinamento para quem é estudante, é um ensinamento para quem é trabalhador, mas de fato, é um ensinamento para quem é ser humano, a base do questionamento. E são coisas que eu aprendi por meio de livros, né? E eu acho que é por isso que os livros eles também são muito importantes. O quão você pode ler, não ler só por ler, né? A gente fala isso muito para os alunos do USE, né? Não assiste um filme só por assistir, assiste pensando em como é que você pode colocar isso para a redação ou na sua vida. E a mesma coisa serve para os livros. Você não vai ler só por ler, você vai ler para mudar a sua vida, para evoluir como ser humano, porque com certeza ele vai te ensinar muita coisa, né? Verdade, gostei. E assim, só comentando rápido sobre O Pequeno Príncipe, acho que para quem leu ou para quem quiser ler, o muito louco é que às vezes você é a criança, às vezes você é o planeta que ele está visitando, né? Então você fica se jogando, poxa, agora eu sou quem questiona, quem é cativado, quem é avarento, quem é comandante, quem eu sou agora nesse momento, né? A gente vai se colocando, o massa da leitura é isso, a gente vai se colocando nos papéis e se identificando com o nosso cotidiano. Talvez às vezes buscando soluções
ou buscando se identificar, porque no final o objetivo da vida é a gente se identificar com as pessoas, com as realidades, com as histórias e tentar aprender naquilo. Beleza. Bianca, vê. Isso tudo que a gente falou foi muito massa, mas acho que o que mais vai servir para as pessoas que estão escutando a gente, que em geral eu acho que vão ser pessoas que se estão até aqui, são pessoas que realmente estão com vontade de criar um hábito de leitura. E aí, como você foi incentivada por um ato que você não controlava, né? Mas em geral as pessoas podem controlar os seus hábitos de leitura, ou deveriam pelo menos, né? Quais seriam, pelo menos assim, sei lá, se você pudesse topificar, ou dicas mesmo, no geral, dicas para as pessoas lerem? Ou seja, tipo, como criar essa vontade de ler quando eu conseguir esse livro, seja emprestado, seja comprado, seja alugado, sei lá o que for. Como manter o hábito de leitura? Tem dica para conseguir, eu vou ler tantas páginas por dia, tantas horas, etc. E depois, tem alguma coisa interessante para que a pessoa consiga gravar as informações daquele livro, que ela não esqueça as informações, porque isso é importante também, né? Acho que como construir esse hábito de leitura e como realmente gostar de, não só de ler, ser até melhor, como gostar de aprender. Primeiro, sobre, acho que é uma rotina de leitura, né? Na prática, a leitura tem que fazer sentido no seu cotidiano, senão não vai fazer sentido. Por exemplo, desde Percy Jackson até hoje, eu sempre leio antes de dormir. Tenho muita dificuldade de dormir, porque eu vivo com a mente cheia de caraminhola. Quando é isso, eu acabo pegando o celular para resolver um problema, ou já estou planejando outro dia, porque eu sou muito ansiosa. E aí, sempre que eu estou com essa dificuldade, eu tento buscar a leitura como método de me auxiliar a dormir, sabe? Porque como diminui a velocidade do meu cerebral e realmente dá esse soninho, é algo que eu fazia de noite. E eu lembro que Percy Jackson foi exatamente assim. Só que uma noite, a outra noite, teve uma noite que a história ficou tão boa que eu passei a noite toda lendo e maximizei tudo. E normalmente é assim que eu leio. Eu vou lendo devagarinho, daqui a pouco a história chega num pique bom e aí eu pego nele direto. Ou então, quando eu tô tendo assim, hoje eu sei que isso é um sintoma de ansiedade mais aflorado, mas eu gosto de acalmar um pouquinho meu cérebro, ou criar algum tipo de recompensa, tipo, me aliviar um pouco do estudo. Então, eu acho que essa ideia de páginas por dia é até interessante para quem gosta de criar metas e alcançar. Tem pessoas que são com essa mentalidade mais esportiva, mas de alguma maneira você tem que fazer com que qualquer hábito seja agregado a outros hábitos que você já tem. Não adianta. A gente não consegue criar novos hábitos, a gente consegue agregar novos hábitos no nosso cotidiano. Então, se eu estou acostumado a ler, assistir série enquanto eu como, posso trocar para ler enquanto eu como. Uma coisa que eu faço muito, acho meio doida, mas eu faço no metrô é assim. Quando eu quero assistir série, eu baixo as séries da Netflix e assisto quando eu tô no metrô indo. Porque o metrô indo é muito lotado, é muito cheio, eu vou em pé normalmente, aí faço. A situação tá tão ruim que eu vou colocar algo legal pra mim. Quando eu tô voltando do metrô, normalmente o metrô tá vazio, eu penso. Então, se eu estou em pé, eu tenho direito a assistir série. Mas se eu tô sentada, eu vou ler. E normalmente é uma parada que dá muito certo pra mim, porque eu consigo arranjar um entretenimento e inserir na minha rotina, sabe? Então, se você... Diminui até o estresse, né, no caso, né, na ida. E quando eu tô voltando, né, eu quero cochilar no ônibus, aí eu vou ler e aí dá um soninho. Eu normalmente cochilo no metrô. E assim, acho que é uma ideia sobre a ideia de gravar. Isso é algo muito preocupante às vezes, porque as pessoas acham que a leitura ela tem que ser 100% captativa, e eu acho que não funciona assim. Tanto na leitura quanto no estudo. Esse é um grande defeito das pessoas. No estudo, você não precisa saber tudo. A menos que você fazer uma prova, aí você vai ter um método de estudo para prova, acho que pode ser um outro momento para o podcast. Mas o objetivo do estudo é que você saiba como aquilo é útil na sua vida. E isso vai mudar de acordo com a sua vida, né? Você vai fazer a leitura do livro. E eu gosto muito de uma frase, eu não tenho certeza, mas eu acho que é de Platão, que fala que um rio nunca passa pelo mesmo lugar 2 vezes. E faz muito sentido, você nunca vai tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Porque às vezes eu li um livro e quando eu reli ele em outro momento da minha vida, foi totalmente diferente, o aprendizado foi totalmente diferente. Tem um livro, vou fazer uma indicação rápida, chamado Cérebro, que é maravilhoso. Que ele deixa muito claro, porque no geral a gente aprende e foca no que é importante pra gente. Por exemplo, o tarô. Qual o nome do livro? Cérebro. Só Cérebro.
acho que eu não esqueci o nome do autor, mas é Cérebro. Beleza. E o livro é muito interessante porque ele fala que é totalmente diferente, a gente não pensa nisso, né? Mas é totalmente diferente o que está acontecendo no cotidiano, o que eu estou captando e o que o meu cérebro está focando. Eu só quero focar no que é importante para mim, naquele momento, naquela situação. Então, às vezes, eu estou lendo um livro, vou dar um exemplo aqui, Harry Potter. Quando eu li Harry Potter pela primeira vez, a coisa que eu mais me prendi é que ele era um menino abandonado que morava embaixo da escada, porque eu me identificava com aquilo. E eu fui reler Harry Potter um pouco mais velha e eu super me identifiquei com a Hermione, porque ela é estudiosa, esforçada e ela não era talentosa como o Harry. Mas ela queria vencer pela disciplina, porque eu já estava em outro momento da minha vida e eu me identifiquei muito mais com aquele personagem. Eu acho que não sei se tem isso de que o estudo, você precisa gravar tudo do livro. Vale a pena você revisitar alguns livros, porque em um outro momento da sua vida, a sua releitura vai ser totalmente diferente. É quando a gente assiste um filme antigo, que a gente amava, e depois reassiste e faz, nossa, agora com a cabeça que eu tenho é horrível. Mas acho que com livros, talvez não seja horrível, mas pelo menos você vai ler ele com uma perspectiva totalmente diferente, sabe? Não adianta... eu gosto muito da frase de René Descartes, que é penso, logo existo. A gente, enquanto a gente está existindo e tentando adquirir conhecimento, todo ele é válido. Mesmo que eu já tenha revisitado ele, mas revisitar vai trazer alguma coisa nova para você ali. Com certeza. Assim, tu falou sobre o hábito de leitura, né? E colocar um novo hábito dentro de um hábito que já está estabelecido. Eu gosto de ler durante o meu caminho no ônibus também, né? Então, tanto na ida ao trabalho quanto na volta para casa, eu pego o livro lá e vou lendo. Assim, dificilmente eu posso... Eu até pego, assim, eu estou incluindo os momentos de ansiedade também. Porque ainda tem isso, né? É um tópico que a gente não vai tocar agora, mas, de fato, a ansiedade por si só é o medo do futuro. Medo a gente tem. E do futuro a gente sabe o que vai acontecer. Então, é muito fácil que a gente fique ansioso. Então, o ponto não é tipo assim... Como é que eu não fico ansioso? Sabe? Dificilmente não vamos ficar. Acho que é como a gente pode controlar. Acho que eu posso dar o exemplo de hoje mesmo. Hoje eu fiquei um pouco ansioso no período da manhã, uma questão de trabalho, e eu concentrei minha cabecinha, resolvi o problema e parei tudo, peguei um livro, terminei o capítulo que eu estava e depois eu era outra pessoa, justamente por aquilo que você falou, né? A mente ansiosa, ela está muito bagunçada, ela está muito elétrica, ela está muito rápido. E quando você lê o livro, você faz com que sua mente acompanhe a sua leitura, que em geral você não lê muito rápido, né? Então você faz com que a sua mente acompanhe isso. E aí eu acho muito bom para essas questões de ansiedade, né? Existem medicamentos, existem terapias, mas existe um livro, um simples livro, que pode estar abandonado ali. Também é uma coisa, né, para você incluir na sua rotina, né? Se você está tentando... É porque o interessante é que assim, a ansiedade é o medo do futuro, a depressão é o medo de estar preso ao passado, mas o livro nem presente, nem passado, nem futuro. É outra realidade. Não é você mais. E o foco sai daquilo que tudo que você está vivendo e você entra na história de outra pessoa, no relato de outra pessoa. E tem esse fator, né? Existe muito a qualidade de livro, o tipo de livro e qual vale a pena. Porque tem gente que fala, ficção científica não vale a pena, ou historinhas, né? A gente chama de romance, na verdade, né? Quando tem um começo, meio e fim, e ele vai tentar contar uma história ali. Mas é nesse tipo de perspectiva que eu também me incluo. Então, eu acho que é importante a gente entender que livros de autoajuda, livros informacionais, romances, todos eles vão ter o seu valor no adequado momento, sabe? E às vezes é válido você transicionar entre esses momentos, sabe? Agora eu quero ler uma ficção, agora não precisa ser só aquele estilo, você não precisa ser, não, porque eu sou adulto, então eu leio autoajuda, entendeu? Porque eu gosto. Não, porque agora eu sou adolescente, então eu preciso ler, né? Alguma coisa com vampiros ou alguma coisa com namoros e etc. A gente pode fazer isso porque é uma ótima porta de entrada e também pode transicionar entre esses momentos, voltar. Eu acho que todos eles são válidos. E, inclusive, eu vou falar rapidinho sobre o livro que mudou minha vida, que foi O Milagre da Manhã, né? Eu cheguei no momento da minha vida que você estava falando sobre autoestima e tal. Cheguei no momento da minha vida que eu estava bem gordinha mesmo. E eu estava num relacionamento muito frustrado. Eu estava casada na época, mas
Acho que eu casei muito para fugir de casa, acho que eu casei para buscar uma outra perspectiva de vida. E, enfim, estava num relacionamento que eu não estava sendo valorizada, eu estava bem mais gorda do que o convencional e estava empacada, né? Eu estava fazendo faculdade de medicina, era um projeto que eu estava avançando na minha vida, mas eu não me sentia bem. Hoje, avaliando, eu lembro que eu acho que eu entrei numa depressão importante. E eu lembro que eu tenho um caderninho até hoje que eu anotei tudo que eu estava sentindo e um dos tópicos era sobre mim. Eu falava que eu não via mais a minha alegria de viver, eu não via mais quem eu era. E aí eu fui pesquisar no YouTube melhores livros para mudar a vida. E tinha lá Milagre da Manhã. Aí fui ler o Milagre da Manhã. E o Milagre da Manhã, sintetizando, é bem simples. É uma história de um personagem que ele mudou a vida dele, incluindo uma rotina de 1 hora, 30 minutos, depende, às vezes 10 minutos por dia, em que ele focaria de manhã só nele. Ele iria incluir leitura, atividade física, mentalização, afirmações positivas e, se possível, alguma coisa com religião. Se você tem 5 minutos, você faz 5 minutos, 1 minuto de cada. Se tem 10 minutos, você faz 10 minutos de cada. Se tem 20 minutos, você faz 20 minutos de cada. Quando eu instalei Milagre da Manhã, eu fiz, nossa, eu vou meter agora o louco, né? Então, 1 hora. Aí eu fazia 10 minutos de meditação, eu acordava de manhã meditando, comecei a orar, voltei a me reconectar com a minha religião. Depois tinha atividade física, e o livro trazia sobre o yoga. E foi muito massa, porque assim, o yoga tem uma prática budista. Eu fui estudar sobre o budismo, e o budismo me ensinou, acho que uma coisa que hoje é minha prática cotidiana. Eu não sou budista, mas me ensinou uma prática cotidiana, que é entender que as ações, elas são o final de uma trajetória que a gente precisava ter interrompido antes. A ação, ela vem de um pensamento, o pensamento, ele vem de um sentimento. E eu preciso interromper enquanto está no sentimento, para não virar palavra e ação. E me introduziu nesse universo que me fez questionar. Então, rapidinho, só para interromper. Então, a lógica é sentimento que se transforma em pensamento, que se transforma em palavras, e palavras se transformam em ações. Isso. Né? Beleza. E a perspectiva budista é que você precisa resolver os seus sentimentos. Por isso a meditação, que era uma coisa que estava incluída no Milagre da Manhã. Então, o Milagre da Manhã, simplificando, ele é um livro que vai tentar inserir em você uma rotina da manhã. Se você valorizar a sua manhã e, em meia hora do seu dia você conseguir adiantar todas essas atividades, você vai se sentir muito mais motivado. Aí, nessa época, eu comecei a fazer atividade física, perdi muito peso, me vi com mais autoestima, consegui sair daquela realidade, evoluir em muitos aspectos, conheci o amor da minha vida e hoje eu estou muito feliz com ele. Um menino bonito que está do meu lado aqui. Tá vendo? Cadê ele? Não encontro. Mas eu queria citar alguns outros rapidinho, que acho que são indicações boas, que mudaram a minha vida bastante. Tem o livro Senhora, de José de Alencar, que me ensinou que a literatura clássica não é tão chata assim. Em Senhora, de José de Alencar, eu acho que quando eu estava no 2º ano do ensino médio, por indicação do professor. Em Senhora, a gente tem uma personagem rica, que foi esnobada em um passado por um pretendente, e ela acaba comprando ele. Ela dá um dote absurdo para ele casar com ela, ele casa com ela sem nem conhecer. E quando eles estão na noite de núpcias, ela fala que ela agora é a senhora dele, que vai mandar nele. E, assim, é uma obra bem utópica para o momento que ela foi lançada, em 1860, em que uma mulher vai mandar no homem. Assim, além de quebrar muitos parâmetros, foi uma obra que era tão interessante analisar, porque ela parece uma novelinha. Esses romances da primeira fase são bem com essa característica, que eu ficava louca para ver a próxima parte, e era muito legal para mim ver uma mulher tão forte quanto ela, que se impunha tanto, porque normalmente nos romances das mulheres são tipo, meu amor da minha vida, eu faço tudo por você, pode botar 30 gaias em mim. E eu acho que eu vestia por muito tempo essa roupinha de menina boazinha, que aceita tudo, e esse livro me fez questionar que não é necessariamente assim que a gente precisa respeitar os nossos sentimentos e tal. Eu li um livro, acho que foi o 2º livro que eu li, chamado Tunico, de Tonico e Carniça. É um livro de um autor pouquíssimo conhecido, acho que ninguém vai encontrar. Era um livro que minha avó me deu. E em Tunico conta a história de um menino que perdeu o pai, e a mãe não tem mais sustento, e ele começa a trabalhar muito cedo. E foi um livro, eu li, acho que quando eu tinha 13, 14 anos, justamente nessa fase, e ele me fez perceber que não era só eu que precisava trabalhar tão cedo, que isso era a realidade de muitas pessoas. Diminuiu um pouco a minha revolta sobre a minha situação financeira e me fez enxergar que, na verdade, aquilo era valorizável, que aquilo era louvável, porque eu me enxergava muito diferente. Citando, para fechar, acho que o último livro que eu li foi Jó, a história da Bíblia de Jó.
também estava passando por um momento muito difícil e eu estava ouvindo a música de Jó e fui ver na Bíblia o livro de Jó, que assim é um livro de cânticos, né? Ele é um livro meio poético na Bíblia, mas extremamente interessante porque conta a história de Jó, que quem sabe depois a gente se reúne, mas é um livro, também é um livro. Com certeza. E assim, eu ia até citar, né, pessoas que fazem parte do protestantismo por criarem um hábito dentro da própria religião de ler a Bíblia, pelo conhecimento, pelas pessoas que eu conheço, essas pessoas também têm bons hábitos de leitura fora a Bíblia, porque elas já têm um hábito de leitura instaurado, né? Sobre aquilo que você falou, né, da questão da afirmação, né? Você falou de algum livro sobre a afirmação do Milagre da Manhã, né? É muito importante, né? Eu estou lendo agora O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, e tem uma parte no livro, bem no começo mesmo, ainda estou no começo do livro, que um rapaz elogia muito uma velhinha que está participando de uma situação. E aí a velhinha fica muito feliz, porque há muito tempo ninguém elogiava da mesma forma. E aí o narrador que é narrador personagem, ele fala que ele conhecia o poder da crítica, mas desconhecia o poder do elogio. E o elogio, ele, de fato, é muito importante, né, na nossa vida. Bem, esses foram os livros, né? Tem outros aí que lemos também, que mudaram, mas acho que os principais livros que mudaram a nossa vida, o próprio que eu citei agora, O Vendedor de Sonhos, é um livro que de fato está mudando a minha vida, está me fazendo pensar de maneira diferente, e eu espero que a gente tenha ajudado o pessoal aí a dar uma luz de como ler, da importância da leitura e de como de fato os livros podem mudá-los. Vamos colocar uma meta para o pessoal, qual você indicaria? Rapaz, difícil. Acho melhor eu vou jogar essa bola para tu indicar. Eu queria indicar O Poder do Hábito. Sim. No livro O Poder do Hábito, ele fala exatamente isso que a gente estava conversando. É muito difícil desconstruir hábitos, né? O livro cita rapidinho o exemplo de uma personagem que ela fumava e ela não conseguia parar de fumar. Ela já tinha ido em várias terapias, várias didáticas, até que chega um dado momento que ela colocou como meta fumar apenas quando ela, é um livro, né, passasse por uma situação meio chata, tipo assim, tomar banho no frio. Ela só poderia fumar quando ela tomasse banho no frio. Ela associou o hábito de fumar a uma realidade que ela não gostava. E aí, isso mudou. A realidade dela, ela parou de fumar, mudou tudo. E ainda bem conseguiu parar de tomar banho no frio também, né? Eu acho justo. Acho muito justo. Mas, bem, acho que fica como meta. Você, além de, se puder, ler O Poder do Hábito, é um livro maravilhoso para começar, ou um dos que a gente indicou, mas tente incluir esse livro em algum hábito do seu dia, ou na hora de comer, ou antes de dormir, ou gostei da ideia no transporte. Que tal? Eu gostei. Poder do Hábito, e fica até para mim ler o livro também. Tranquilo? Tranquilo. Fechamos. Pessoal, queria pedir para vocês agora, humildemente, nesse nosso primeiro episódio aqui, que vocês deixem um like, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube também, né? Esse podcast, ele vai para várias plataformas, tá certo? Comentem também, deixem aí sugestões para as próximas pessoas que irão estar aqui nos comentários, né? Então, deixa aí top 3 livros que vocês mais gostam, deixem dicas para as pessoas aí também, digam o que vocês acharam. É o começo do nosso podcast, então ainda temos muito a aprender com vocês aí do outro lado, beleza? Se possível também, compartilhem nas redes sociais de vocês, indiquem para a mãe, para o pai, a gente vai tratar vários assuntos, esse só foi o primeiro, certo? Mas a gente vai tratar assuntos médicos, a gente vai tratar sobre profissões, a gente vai tratar sobre estudo, a gente vai trazer vários convidados aqui para falar com vocês também, tá certo? Lembrando que os episódios eles saem em todas as plataformas no domingo ao meio-dia. Então, domingo ao meio-dia, no horário que você está ali já almoçando com a sua família, pessoal, vamos fazer o seguinte hoje? Vamos mudar de vida? Olha. Aí você bota o nosso podcast para tocar, um podcast rápido para você e sua família aprender mais um pouquinho, tá certo? Além disso, não se esqueçam, pelo amor de Deus, de olhar aqui na descrição os nossos patrocinadores. Patrocinador, o Grupo Use, primeiramente, certo? E depois, patrocinador que faz isso aqui se tornar realidade, a Rádio Web VHV, tá certo? Lembrando que eles estão sempre ao vivo, transmitindo várias informações, seja política, seja educação, um programa ao vivo para vocês. Bianca, vamos nos despedir? Queria agradecer a presença aqui e queria indicar a todo mundo, não desista de você, sabe? Mude a sua vida com hábitos importantes. Acho que
vai ser muito importante. Você vai perceber. Perfeito. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo domingo com um assunto diferente para a gente tratar aqui nessa mesa. Tchau, tchau.